Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Depois de uma semana de trabalho, de estudo para muitos, graças a Deus nós estamos aqui na casa do Senhor, né, irmãos? Amém. Irmãos, o nosso estudo hoje, essa manhã, a nossa meditação será no Evangelho de João, dos versos 1 a 8, os irmãos quiserem acompanhar. O significado principal desse ensino é o nosso relacionamento com Cristo e a nossa dependência que nós temos com Ele. Porque Cristo é a nossa videira verdadeira, nós somos os ramos. Antes de ir ao Getsemane, Jesus instruiu os seus apóstolos para que a vida que eles fossem levar, se eles realmente desejassem ser os discípulos dele, deveriam ser dessa maneira. Quando eu vou ler aqui em João 15, do versos 8, para nós darmos início, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, assim serei meus discípulos. Nessa parábola há dois princípios muito importantes. O primeiro é que nós devemos ter as nossas vidas enraizadas em Cristo. Porque se nós não tivermos, como foi dito no verso 4, nós não daremos frutos. Se a nossa vida não estiver em harmonia com a palavra, com os ensinamentos do Salvador, provavelmente nós não produziremos bons frutos. Da mesma forma que aqueles que são arrancados não produzirão bons frutos. Em segundo lugar, é que mesmo que nós andemos integramente com Deus, que nós estejamos em retidão com Ele, ainda assim nós seremos dependentes do agricultor, ainda assim nós seremos dependentes do Pai, porque é Ele que nos conhece por completo, é Ele que nos poda, nos limpa, nos cultiva, para que possamos ainda produzir mais frutos. Amém? Amém? A nossa poda, muitas das vezes, ela ainda pode parecer difícil. Muitas vezes poderemos ter provações, poderemos perder alguém íntimo, poderemos ter criado alguma expectativa que infelizmente não se concretizou, poderemos ter algum problema em nossos relacionamentos, mas diante de todas essas podas, diante de todas essas provas, é o que acontece para nós nos fortalecermos para podermos dar mais frutos e assim entendermos o quão dependentes nós continuaremos sendo de Deus e da sua palavra e assim priorizar a Ele. Essas experiências podem ser muito difíceis, mas nós devemos entender que Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele é a nossa videira verdadeira. Amém? Se Jesus é a nossa videira, o Pai Ele é o agricultor. O Pai é quem vai cuidar desses ramos. Esses ramos eles são categorizados em dois grupos: aqueles ramos produtivos e aqueles ramos que são improdutivos. E o Pai Ele sabe quem é que produz e quem é que não produz. E a partir do momento que você produz, Ele vai te podar para que você produza cada vez mais. Mas da mesma forma que você não produzir, Ele vai arrancar fora e vai lançar, e será lançado no fogo, como é dito no verso 6. Amém? O contexto dessa parábola é muito importante para a nossa interpretação, porque naquela mesma noite que Jesus estava ali com seus apóstolos, um de seus discípulos mais próximos, haveria de trair. E antes dele declarar que ele era a videira verdadeira, lá em João 13, no verso 11, ele alerta para todos os que estavam ali ao seu redor, na cerimônia de lava-pés ali, que nem todos os que estavam ali estavam limpos. E era uma clara referência a Judas Iscariotes. E quando nós começamos a refletir um pouco sobre Judas, é interessante a gente pensar que Judas, ele andou com Jesus durante todo aquele tempo. Ele foi um dos escolhidos de Deus, um dos 12. E mesmo assim, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sobre a verdade do Evangelho, vendo Jesus realizar todas as obras, todos os milagres, mesmo assim, nada disso para ele foi o suficiente. Ele ainda assim caminhou junto à sua própria destruição.
Já os outros, que também ouviram das mesmas palavras, dos mesmos ensinos, viu as mesmas obras, comprovando que Jesus realmente era o Filho de Deus, aparentemente não havia diferença entre eles. Qualquer um que naquela noite que Judas saiu para trair Jesus, visse ele pela rua, claramente diria: eis aí um dos 12 discípulos, um dos que andavam mais próximo de Jesus, daquele Jesus de Nazaré. Claramente qualquer um poderia dizer isso. Mas, aparentemente, mesmo que não houvesse essa diferença, aparentemente estavam todos no mesmo ramo, todos na mesma videira. Mas ele não era o frutífero, ele era improdutivo. Quando o mestre ele fala isso, ele sabia exatamente sobre isso, essa diferença sobre esses dois ramos. Ele sabia exatamente que entre eles haviam aqueles que produziriam e aqueles que não o produziriam. Ele sabia exatamente aqueles que tinham um relacionamento sincero, íntegro com ele. Ele também sabia aquele que só tinha um relacionamento superficial e externo com ele. Com base nesse contexto, as palavras de Jesus elas simplesmente se encaixam numa advertência para nós tomarmos cuidado com o exemplo de Judas, porque as suas palavras elas trazem importante admoestação sobre a necessidade de nós permanecermos em Cristo. É somente estando na videira que nós produziremos bons frutos, os frutos de obediência. Um grande significado dessa parábola da videira e dos ramos é que somente quem permanece nele é que poderá dar frutos. E essa verdade ela também implica na condição de que é impossível alguém estar na videira e ser completamente improdutivo, porque o Pai ele trata de cuidar e podar essas pessoas para que elas possam produzir. Aleluia. E essa parábola também, no verso 5, ela mostra o quão é importante a nossa responsabilidade humana e também mostra a soberania de Deus. Quando é dito que aquele que permanece em mim, ou seja, é nossa responsabilidade permanecer nele. E também se glorifica toda a soberania de Deus quando é dito: porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós somos dependentes da presença dele. Esse nada significa a nossa incapacidade humana em fazer o bem em relação a Deus. O homem ele não pode sozinho contribuir para a sua própria salvação. E é por isso que a nossa, esse nada não significa somente a produção de frutos, mas também esse ato de permanecer na videira verdadeira. E se nós estamos produzindo, é porque nós estamos nele. É porque, segundo o bom cuidado do agricultor, nós produzimos cada vez mais frutos, como é dito também no verso 2. Assim, não existem cristãos verdadeiros que não dão frutos. A frutificação é justamente isso que separa aqueles que estão genuinamente com Cristo. Todos, aparentemente, são ramos, assim como os discípulos. Aparentemente, todos estão na mesma videira, mas nem todos dão frutos. Nem todos são produtivos. Porém, o Pai sabe quem são aqueles que produzem e aqueles que não produzem. E assim Ele trata de cortar ou até mesmo de podar aqueles que produzem. E é por isso que o resultado inevitável daqueles que produzem é produzir ainda mais. Mas o resultado final daqueles que não produzem é ser cortados, arrancados fora e lançados no fogo. E qual seria esse fruto, produzido pelos ramos? Com base nesse contexto do capítulo 15 de João, nós percebemos a analogia dos frutos, que está designando o fruto moral. Esse fruto é a consequência natural da nossa obediência à palavra de Deus. Expressa no caráter cristão daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. É justamente por isso que somente aqueles que nasceram de novo é que realmente podem produzir bons frutos. Quando nós fazemos um paralelo desse ensino de Jesus com a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós observamos, podemos ampliar ainda mais esse conhecimento. Quando foi dito aqui no verso 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Em Gálatas 5, nós vemos a diferença que é você ser guiado pela carne e você ser guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pela carne, os seus desejos serão carnais e totalmente improdutivos. Adultério, inimizade, ira, prostituição e entre outras coisas. Mas a partir do momento que você deixa que o Espírito te guie, os seus desejos, os seus frutos serão completamente divinos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. São todas essas coisas que Cristo também possuía. O apóstolo, ele claramente nos alerta do fato de que é somente pela capacitação do Espírito Santo é que nós podemos demonstrar essas virtudes nas nossas vidas para que podemos agradar a Deus. Sem o novo nascimento, o homem ele não passa de um ramo que é sem vida, seco, cortado e lançado ao fogo. Portanto, que nós possamos esperar ser podados durante toda a nossa vida. E que maravilhoso é saber que tem um Pai, que Ele é zeloso, cheio de sabedoria e que cuida de cada um de nós, podando-nos a cada dia. E nós devemos sempre nos trair do nosso alimento, que é Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a fonte de toda a bondade. E sem Ele nada nós podemos fazer, como foi dito no verso 4. E quando nós centralizamos a nossa atenção em Cristo e no seu Evangelho, nós enchemos-nos com a sua luz. Se quisermos atingirmos nosso potencial pleno, nós devemos andar assim como Jesus andou. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele é a nossa videira, e assim como Ele, nós produziremos bons frutos aqui na terra para a glória, para que o nome do Pai seja glorificado. Amém? Eu peço que os irmãos continuem orando por mim, me dando sabedoria para que cada dia mais Deus venha me capacitar para trazer a palavra de Deus. Amém?